A história começa com o exorcista mais forte do mundo, Haruyoshi, que tinha inimigos por todos os lados devido ao seu grande poder. No último momento de sua vida, ele ativou um feitiço para sua reencarnação. Assim, em outro mundo cheio de magos, o exorcista mais forte renasceu como Seika Lamp. Descobriu-se que Seika não tinha magia, mas isso não era um problema para ele, pois ainda podia usar suas habilidades por meio de poderes espirituais. Então Seika viveu sua vida com 2 irmãos mais velhos. Um dos irmãos não gostava de Seika porque eram apenas meio-irmãos. Em sua nova vida, sua família o ignorou e Seika viveu confortavelmente. Mas uma manhã, o escravo chamado Ifa trouxe a jaqueta de seu irmão Glei, que havia jogado no lixo. Seu irmão afirmou que seu pai permitiu enviá-lo para a famosa academia de magia. Então o pai deles apareceu e levou Glei para participar de magia com ele. Mas de repente, Seika perguntou se poderia acompanhá-los, e assim eles praticariam magia juntos. Quando estavam praticando magia, seu irmão Glei provoca Seika, achando que ele não poderia usar magia. Então Seika mostrou sua poderosa habilidade pela primeira vez, disparando uma bola de fogo azul. Sua família ficou fascinada e não podia acreditar. No entanto, seu pai ouviu rumores que há pessoas que ainda podem usar magia sem energia mágica em seus corpos. Depois desse dia, Seika recebeu mais atenção de seu pai e aprendeu ainda mais sobre esse mundo. Cheio de magia, quando Seika fez 11 anos, ele se perguntou se poderia invocar os poderes Ayashakis que ele selou na sua vida anterior. Então Seika abriu um portal e convocou Yuki, que ficou muito feliz em ver seu mestre novamente. Seika ficou surpreso que Yuki poderia reconhecê-lo instantaneamente em seu novo corpo. Para manter os poderes de Seika em segredo, ele se transformou em uma pequena raposa e se escondeu no cabelo de Seika. No dia seguinte, o Gilphilus derramou a água de Glei, o que deixou irritado e o fez obrigar Hitrug a vir para o quarto dele à noite. Mas Seika ouviu sobre o pedido do irmão e o impediu, o que fez Glei atacar Seika. No entanto, Seika conseguiu se defender e mostrou o poder exorcista, convencendo Glei a não incomodá-lo mais. Depois disso, Ifa pediu a Seika para curar um carbúnculo filhote ferido que havia sido separado de sua mãe. Seika pediu a Ifa que olhasse para o lado, pois não queria que ninguém visse seus poderes exorcistas. Enquanto o carbúnculo se curava, Ifa ficou impressionada com Seika, que não tinha poder mágico, mas ainda assim conseguia lançar feitiços. Seika perguntou sobre o segredo de Ifa, pois havia notado há muito tempo que ele conseguia ver espíritos de animais. Seika contou a ela que também conseguia ver espíritos, e então Ifa contou seu segredo e disse que também conseguiria ver elementais. Seika decidiu ensinar magia a ela e convocou um fogo que se assemelhava aos espíritos elementais. Ifa teve que praticar o controle. Eles praticaram por meses até o 12º aniversário de Seika, quando seus irmãos quiseram treinar com ele. Como sempre, as intenções de Glei eram provocar o irmão mais novo. De repente, as empregadas alertaram a família que há um monstro enorme que estava se aproximando deles. Seika correu imediatamente para Ifa porque estava preocupado com ela. Quando ele chegou, Ifa conseguiu se defender e empurrou o monstro de volta com a magia de fogo. O monstro então fugiu e Seika enfrentou a salamandra gigante e a derrotou com veneno. Durante o ataque, a salamandra caiu devido ao poderoso golpe e todos os presentes ficaram chocados por Seika ter conseguido derrotar uma fera tão grande. Naquela noite, seu pai voltou à cidade e houve uma festa em honra a Seika. Ele aproveitou a oportunidade para pedir ao pai que deixasse ir à academia de magia. Seu pai concordou e Seika também quis que Ifa a acompanhasse. Isso exigiu que ela comprovasse que poderia usar magia. Então Seika deu a ela uma varinha mágica e Ifa usou seus elementais de fogo para conjurar um feitiço de fogo de alto nível. Assim, Seika e Ifa foram autorizados a frequentar a academia de magia, mas como é tradição que apenas um membro da família frequente a academia de magia, Blázia se juntou ao exército em vez de Seika. Então Seika foi desafiado para um duelo e aceitou o desafio. Naquela noite, seu irmão mais velho, Huff, o visitou e lhe deu um presente de aniversário, um pedido de desculpas por não ter sido sempre o melhor irmão e desejando-lhe todo o sucesso na academia de magia. Quando Seika viu o presente valioso de Huff, Glázia interrompeu e imediatamente quis duelar. Glázia estava cheio de raiva e pretendia usar uma poderosa magia de fogo para machucar seu irmão mais novo, mas o feitiço não o atingiu. Seika criou então uma barreira que fez os ataques de Glázia ricochetearem e usou um feitiço que imobilizou Glázia, forçando a se render. O plano de Seika em atrair um monstro para sua propriedade para derrotá-lo e assim conseguir entrar na academia de magia, então funcionou. Foi quando a hora de viajar para a academia de magia, seu irmão Huff se despediu de Seika,
e desejou-lhe um bom tempo de academia. Enquanto isso, seu pai o lembrou como Seika chegou à sua família. Aconteceu que Seika era filho do irmão de seu pai, Gilbert, e que um dia uma mulher o trouxe para a família. Ele notou desde cedo que Seika era algo especial e que foi uma boa decisão enviá-lo para a academia de magia. Quando Seika chegou à capital, Ifa, que estava apaixonada por ele, tentou se aproximar dele e queria dormir. Na quarta noite, Ifa sugeriu que ela dormisse com Seika, mas o inocente Seika não percebeu e mandou almoçar sozinha porque estava com fome. Então Yuki apareceu e disse que Ifa estava claramente apaixonada por ele e que ele deveria aprender mais sobre isso. No entanto, Seika nunca entendeu realmente os sentimentos das mulheres. No dia seguinte, Seika e Ifa tiveram que passar no exame de entrada da academia de magia, mas antes disso, seus elementos foram determinados por uma bola de cristal mágica. Ifa podia usar vento e fogo, e todos ficaram surpresos porque ele não era um nobre. Em seguida foi a vez de Seika, que não tinha magia. Então todos pensaram que ele só havia entrado na academia por causa de suas conexões familiares. De repente, um cidadão chamado Anu apareceu e podia usar os 4 elementos, o que impressionou a todos. Então eles fizeram um exame de admissão, onde os alunos tiveram que usar sua magia. E usou uma magia flamejante e poderosa que destruiu o alvo involuntariamente. Então ela se desculpou por isso e passou para o próximo, usando magia de vento que perfurou a parede de pedra, deixando todos impressionados com seu poder. Até mesmo Seika ficou surpreso, pois ela havia aprendido magia de vento sozinha. Então foi a vez de Seika, e todos pensaram que ele falharia no exame, mas ele usou chamas azuis que ninguém nunca tinha visto antes e destruiu o alvo com sua magia desconhecida. O professor nem mesmo sabia o que era. Não estava mais acontecendo e Seika apenas seguiu em frente e lançou água, que se transformou em gelo quando congelou o alvo, deixando todos confusos, já que os alunos normais só podiam usar magia fraca. Depois disso, os professores trocaram ideias e foi dito que no outro grupo havia alguém que podia usar todos os elementos básicos e que deveria ter o potencial para se tornar uma futura heroína. Quando Seika e Ifa olharam seus resultados, Ifa ficou em segundo lugar no exame de admissão e Seika em terceiro. Ele ficou realmente surpreso que Éder se saiu tão bem nas provas. À noite eles foram ao evento de boas-vindas para novos alunos, mas no caminho Seika e Éder viram algo suspeito e encontraram um círculo mágico. Então Seika usou seus poderes para observá-lo. Depois disso, na sala, o primeiro colocado no exame de admissão, Samu, fez um discurso e de repente demônios apareceram e o atacaram. Primeiro Seika observou a situação e quis parar os demônios, mas Amu foi um passo à frente dele e atacou os demônios. Seika percebeu que os demônios eram apenas servos de alguém, pois agiam de forma estranha. Então procurou o chefe e encontrou o líder dos demônios no círculo mágico anteriormente descoberto. O líder convocou imediatamente lacaios que se apressaram em direção a Seika, mas ele simplesmente os fez desaparecer com um feitiço. No entanto, o demônio não ficou impressionado e, subestimando Seika, usou sua magia de espada para atacá-lo continuamente. Ao fazer isso, conseguiu se teletransportar atrás de Seika e cortar seu braço. Então o líder dos demônios contou-lhe sobre o alvo deles, que ia matar uma Miu, já que ela se tornará a heroína lendária e lançará uma ameaça quando o rei demônio ressurgir. Então o líder dos demônios atacou com um forte feitiço e conseguiu cortar a cabeça de Seika. Mas ele não estava realmente derrotado, ele estava apenas brincando com o demônio, porque ele é capaz de se reviver continuamente. O demônio arrogante ainda não estava impressionado com Seika, então atacou com sua magia poderosa de água. Depois disso, ele atacou com um Yakashi, que criou relâmpagos. O demônio conseguiu matar Seika novamente, mas Seika não podia ser morto enquanto possuía os Eidogatas de papel. Como Seika tinha todas as informações do demônio, ele convocou um poderoso Ayakashi que se parece com um dragão. Então seu Ayakashi devorou o demônio e tentou escapar. Então Seika usou sua deusa Aido para caçá-lo de volta e selar novamente o poderoso Ayakashi. Depois disso, Seika voltou para a sala e Ifa disse que ele e os capangas demônio na sala foram derrotados por Amu. Todos os outros alunos estavam aterrorizados com o poder de Amu e começaram a temê-la. No dia seguinte, no caminho para a academia, algo estranho quase os atingiu, mas Seika conseguiu teleportar Ifa a tempo porque o professor Cordell deixou cair acidentalmente uma mistura de magia negra que estava usando para sua pesquisa. O Sr. Cordell ficou feliz por nada ter acontecido com os dois. Na aula da Sra. Karen, Amir e Seika foram escolhidos para fazer uma tarefa escolar na floresta Ludônia. Quando a aula acabou, Seika disse a Ifa que queria ser amigo de Amu, porque sabia que era ruim para ela ser elogiada como a mais forte de todos, enquanto era desprezada por medo ao mesmo tempo. Agora Ifa podia entender a sua razão para ser amigo de Amu e desejou que ele tivesse sucesso em seu objetivo. Então ele e Amu fizeram seu caminho para a floresta Ludônia e descobriram
descobriram um círculo mágico. De repente, Amu teve uma dor de cabeça e os dois foram teleportados para uma masmorra. Quando entraram na masmorra, eles foram imediatamente atacados por monstros. Depois disso, eles procuraram um caminho para fora do calabouço, enquanto Amy ficou surpresa com os poderes mágicos desconhecidos de Seika. Quando encontraram outro grupo de monstros do calabouço, ela tentou derrotá-los sozinha, mas infelizmente os monstros a dominaram. Quando ela estava inconsciente, Seika finalmente conseguiu invocar um poderoso Ayakashi, que instantaneamente derrotou os monstros do calabouço. Quando Amy acordou com uma forte dor de cabeça, Seika suspeitou que a sua dor de cabeça poderia ser uma maldição. Então ele criou uma barreira e ela se despediu e permitiu que Seika verificasse seu corpo e ela tivesse uma maldição que alguém lançou sobre ela. Seika não conseguiu encontrar uma maldição em seu corpo, mas como ela não teve dor de cabeça na barreira, ele sabia que a maldição estava ativa nela. Então ele usou uma Hirogata de papel e um fio de cabelo para absorver a maldição dela. Enquanto isso, Amy provocou Seika e perguntou se ele rouba coisas de sua Slavfa em seus grandes seios. Ela também disse a ele que todos podem ver que ela tem uma queda por ele. Então ela contou a ele sobre seu passado, que era muito forte desde jovem e adorava lutar, o que a fez ser desprezada e temida quando criança. Mas Seika encorajou-a dizendo para se divertir lutando, que não era uma coisa ruim. Os dois lentamente se tornaram amigos e Amy agradeceu a Seika pelas suas palavras encorajadoras e por salvá-la quando ela estava inconsciente. Depois foram para a sala do chefe do calabouço e ambos lutaram contra uma cobra gigante que estava usando veneno como ataque. Mas eles conseguiram facilmente evitar o ataque da cobra e tiveram a chance de atacar. A luta foi rápida, pois Seika usou um feitiço de metal para distrair a cobra, permitindo que Amy disparasse uma bola de fogo nele e terminasse com o chefe do calabouço com sua espada. Quando Amy derrotou o chefe do calabouço, ele ficou feliz por ter derrotado seu primeiro chefe do calabouço e abraçou Seika. Seika ficou feliz por ter feito amizade com ela e Amy ficou corada. Mais tarde, eles encontraram uma espada e um anel como recompensa do calabouço. Amy pegou a espada e Seika pegou o anel. Eles também prometeram explorar juntos um calabouço como esse novamente no futuro. Depois disso, eles voltaram para a escola e relataram sobre o calabouço desconhecido para os professores da academia, que não sabiam nada sobre o calabouço. Mas Seika sabia que o professor Cordell estava por trás de todos os acidentes que haviam ocorrido e o confrontou. O Sr. Cordell ficou surpreso com Seika por ter derrotado o demônio e admitiu sua verdadeira identidade de que ele trabalhava como espião para os demônios e que eles tentaram matar a futura heroína Amu. Em seguida, o Sr. Cordell subestimou Seika e disse que ele também havia amaldiçoado a garota e que ela morreria por causa da maldição. Infelizmente, Seika absorveu a maldição em um Hirogata e convocou o demônio que ele havia selado anteriormente, de modo que Seika foi capaz de transferir a maldição para si mesmo. O professor achou que ele estava louco, pois morreria por causa da maldição, mas Seika usou seu poder de exorcista e simplesmente enviou a maldição de volta ao usuário, o Sr. Cordell, que morreu por sua própria maldição. Algum tempo depois, Seika estava jantando com Amu e Ifa no refeitório da academia, quando foram repentinamente enviados da vice-diretoria para o escritório da diretoria. Chegando lá, Seika descobriu que a diretora era Origem Anã, e ela disse a confiante postura de Seika era a mesma de seu irmão. Assim, Seika descobriu que seu pai tinha um irmão. Depois disso, a diretora disse que queria enviá-lo para um torneio de combate de disciplinas mistas na capital com outra pessoa. Então, Mabel Crane, que era uma nova aluna da academia, entrou no escritório. A academia só podia enviar 2 estudantes para participar do torneio, então Seika e Ifa deveriam participar com Mabel. Quando tudo foi discutido, Amu ficou irritada por não ter sido escolhida, já que ela é a mais forte em esgrima. Ifa tranquilizou Amu, afirmando que talvez Seika tenha sido escolhido por causa de suas conquistas contra a Salamandra e na exploração da masmorra. Mas isso deixou Amu ainda mais surpresa, pois ela também esteve na masmorra com Seika. Então, na escola, Amu supôs que Mabel vinha de uma família nobre e que foi permitida a participar do torneio devido a isso. Mabel apareceu atrás dela ouvindo tudo. Ela chamou Amu de fraca e deixou claro que ela não foi escolhida porque, sendo uma fraca, ela não merecia, já que era principalmente um torneio de luta com espadas. Amu a desafiou e Seika não impediu as duas, pois estava ansioso para descobrir as habilidades de Mabel. Elas começaram a lutar e Mabel venceu imediatamente a luta após atacar e olhar para Amu, que estava caída no chão. No entanto, Amu não pôde aceitar a derrota, pois Mabel usou magia na luta. Mabel disse que sua ingenuidade era seu problema e também alertou Seika, aconselhando-a a não participar, já que ela também achava que ele era fraco. No dia seguinte, Seika viajou com Mabel para a cidade capital para o torneio, mas ele se perguntou por que Amu veio com ele. Ela afirmou que estava vindo para ver a capital, mas Seika sabia que a verdadeira razão era que ela estava interessada em ver
ver Mabel lutar e queria assistir Mabel ter um bom desempenho no torneio. Quando chegaram, Seika estava extremamente mal do enjoo do movimento e que ele queria descansar até o dia seguinte. O torneio das disciplinas mistas começou e Seika se preparou com seus amigos. Seika foi o primeiro participante e teve que lutar contra um cara arrogante que não levou Seika a sério. Seu oponente ameaçou não poupar sua vida e cortá-lo em pedaços. Seika decidiu acabar com a luta rapidamente e deixou o oponente atacar primeiro. Então ele se teletransportou atrás dele e o atacou tão violentamente que o cara voou em direção a uma parede. Os espectadores ficaram surpresos com Seika e todos o aplaudiram enquanto ele seguia em direção à grande arquibancada. Yuki apareceu e o avisou que ele não queria acabar como sua vida anterior, sendo a pessoa mais forte que tem inimigos em todos os lugares. Enquanto assistia a próxima luta de Kyle das arquibancadas, Seika usou suas skills para poder assistir a luta de perto, porque Kyle imobilizou seu oponente com uma maldição e o matou com sua espada. Seika achou ele muito suspeito e o observou de perto, percebendo que Kyle tem um olho maligno que pode amaldiçoar o oponente através de seu olhar. Então a segunda rodada do torneio começou e Seika enfrentou uma maga que possuía um golem. Ela subestimou Seika e achou que ele não teria chance. Mas Seika convocou um Ayakashi que imediatamente destruiu o golem dela. Então ele fez com que ela se rendesse imediatamente e todos pensaram que ele a tinha derrotado com o feitiço de vento, já que o Ayakashi era tão rápido que ninguém viu. Depois ele voltou para seus amigos e Ifa queria que Seika desistisse, pois estava preocupado com ele, já que Kale matou seu oponente na luta anterior. Seika acalmou Ifa e prometeu a ele que continuaria a vencer sem se machucar. Então a luta de Mabel começou e Amu disse que Eda e os outros deveriam parar de flertar, pois a próxima luta estava prestes a começar. Durante a luta, Mabel teve que lutar contra um mago de terra e durante o processo ele jogou vários pequenos punhais infundidos com magia contra ele, que facilmente desfez suas defesas. Mabel estava usando magia negra e aprimorando suas armas com magia de gravidade, despertando a curiosidade de Seika. Quando Mabel venceu, ela foi chamada de Heroína Ruiva e Seika perguntou a seus amigos o motivo. Através deles, ele descobriu que a heroína final também se chamava Mabel Crane, que tinha cabelos vermelhos e empunhava as mesmas armas, e assim reuniu mais informações sobre Mabel. Ao cair da noite, Seika perseguiu um espião demoníaco que já havia espionado com seus sheiks. O homem ficou surpreso com o conhecimento de Seika e tentou matá-lo sorrateiramente, mas Seika contra-atacou e o prendeu com um feitiço. O homem não queria falar e preferia ser torturado, mas Seika não perdeu tempo, convocou um Ayakashi que poderia ler mentes e fez perguntas ao homem. Foi assim que descobriu que os demônios não tinham informações sobre a Amu, pois Seika havia eliminado os únicos informantes. Além disso, descobriu que Mabel estava sendo mal representada como heroína falsa para desviar a atenção de Omnia. Yuki apareceu e perguntou o que Seika gostaria de fazer com a informação. Ele respondeu que não investigaria mais, pois acha importante que a Amu esteja segura dos demônios. No dia seguinte, Kale continuou a vencer e se classificou para as semifinais. Depois disso, Seika lutou contra um invocador necromante e se classificou também para as semifinais contra sua adversária Mabel. Quando Seika voltava para as arquibancadas, Mabel se aproximou dele, subestimando-o e pedindo que ele se aposentasse da luta contra ela. Ele, no entanto, não quis se aposentar e ela o alertou que, caso contrário, ele morreria lutando contra ela. Seika não foi intimidado e então assistiu à luta de Reina versus Kale das arquibancadas. Quando a luta começou, Reina usou um feitiço para resistir ao olhar do mal de Kale e o atacou com bolas de fogo. Kale não sofreu nenhum dano dos ataques e quando Ren invocou golems, Kale ativou a magia das sombras e venceu facilmente. Era noite e quando Seiko queria dormir, Yuki se transformou em uma forma humana e se aninhou a ele, o que o incomodou. De repente, Mabel lançou um ataque surpresa nele e todos eles começaram a lutar à noite. Mabel era muito forte, mas Seika a superou. Então um homem bêbado apareceu e Mabel teve a chance de escapar. Seika procurou Mabel e ela o ameaçou com uma espada curta. Então Seika disse que não estava procurando matá-la, porque Seika notou que ele não tinha intenção séria de matá-lo. Ele queria saber a razão pela qual Mabel queria lutar nas finais do torneio. Mabel disse a ele que ela estava fingindo ser a heroína e que Kale deveria matá-la nas finais. Como resultado, os demônios pensariam que a futura heroína está morta. Além disso, Seika descobriu que Mabel foi treinada por uma associação de mercadores com outras crianças para se tornarem mercenários ou assassinos. Kale é uma das crianças e foi designada para matar Mabel, para que ele possa passar no exame de mercenário. A razão é que a associação
associação de mercadores tenta criar mercenários perfeitos, sujeitando as crianças como Kayle a uma operação perigosa que suprime as emoções e o sentido de dor. Então Mabel contou que também era uma das mercenárias, porque na associação de mercadores sempre há um grupo de 4 crianças e uma das 4 tem que matar todos os outros do grupo como teste para se tornar o mercenário perfeito. Além disso, Mabel disse que na final ela quer matar Kayle porque ele matou seu irmão, que também estava em seu grupo mercenário. Quando Seika descobriu tudo, ele imediatamente percebeu a mentira dela e que queria vingar seu irmão. Seika sabia que Kayle na verdade era seu irmão biológico e que o cabelo dela era apenas tingido. Foi assim que Seika descobriu a verdadeira motivação de Mabel, porque Kayle era um bom irmão até a associação mercantil transformá-lo em um assassino frio e calculista através de operações perigosas. Antes de se tornar tão impiedoso, ele implorou a Mabel que o matasse se ele não fosse mais ele mesmo após a operação. Depois da longa história de Mabel, Seika decidiu lutar contra Kayle em vez de Mabel, porque ela não queria deixar Mabel morrer. Ele também prometeu derrotá-lo e ajudá-la. No dia seguinte foram as semifinais do torneio e Seika lutou contra Mabel. Na luta, Mabel imediatamente usou sua magia de gravidade e atacou Seika. Seika se teletransportou para longe e Mabel tentou derrotá-lo com as facas de arremesso. Depois disso, Mabel tentou lançar um ataque, mas Seika também lançou magia de gravidade nela. Então Seika combinou magia de madeira e metal, permitindo que ele aprendesse e imobilizasse. Depois disso, Seika encerrou a luta com o árbitro anunciando sua vitória. Seguindo em frente, Seika lutou contra Kayle na final. No início da luta, Seika imediatamente criou neblina, porque não queria que outras pessoas vissem seus verdadeiros poderes. Então ele começou a atacar Kayle com feitiços poderosos, mas Kayle usava sua magia de gravidade muito forte que ele não se importava. Como resultado, Seika invocou o poderoso Ayakashi Ashioni, e este imediatamente derrotou Kayle sem problemas. Quando Kayle estava no chão e foi derrotado, um mecanismo de autodestruição ativou-se no último momento de sua vida. Ele recuperou a consciência e pediu a Seika para transmitir suas últimas palavras a Mabel. Subsequentemente, o bem-humorado Seika não pôde deixá-lo morrer e quis salvá-lo. De repente, Yuki interferiu e o impediu, porque a magia de Seika chamaria muita atenção e ele sofreria o mesmo destino da sua vida anterior. Como resultado, foi assim que Seika parou o resgate, mesmo quando foi difícil para ele deixar Kayle morrer. Então Seika venceu o torneio e enterrou Kayle com sua irmãzinha. E a primeira parte do anime termina aqui, galera. Chegamos ao final do nosso vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, não deixe de se inscreverem no canal. Teremos muitos outros vídeos de anime como este por aqui. Então nos vemos no próximo e valeu!